Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo vou falar sobre a Petrobras. Falando sobre a Petrobras de forma comparativa em relação a grandes empresas internacionais também atuantes no segmento de petróleo. Nos últimos tempos tem se falado sobre o preço do petróleo, consequentemente o preço do combustível, sobre a situação da Petrobras, aumentando continuamente o preço da gasolina, do diesel, por exemplo. Tem se falado da distribuição de dividendos realizada pela empresa, dos lucros altos que ela está obtendo nos últimos meses e também da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre esses assuntos a partir de informações e de dados concretos publicados nas demonstrações financeiras da Petrobras. Muito bem, estamos apresentando, portanto, nossos slides da Petrobras comparada a outras empresas, grandes empresas, vamos dizer assim, atuantes no segmento de petróleo. Então, nós vamos destacar inicialmente que a Petrobras é uma grande empresa brasileira com um papel relevante na história do Brasil, né? Então, esse papel relevante na história do Brasil veio muito antes de sua própria fundação. O escritor Monteiro Lobato relatou várias vezes em suas obras a importância do petróleo em território brasileiro. Também nessa época, empresas estrangeiras realizaram estudos sobre a existência de petróleo no subsolo brasileiro e negaram a existência do petróleo, portanto, né? Monteiro Lobato não acreditava nessas pesquisas, nesses estudos realizados. Monteiro Lobato morreu em 1948. Em 1953, Getúlio Vargas sanciona a lei que cria a Petrobras. Ele cria a Petrobras inicialmente como uma empresa detentora do monopólio da atividade de petróleo no país. Esse monopólio durou até 1997, quando a Lei 9.478 encerrou a chamada fase do monopólio. Essa lei criou também a Agência Nacional do Petróleo, mais uma série de tratou de uma série de assuntos relevantes ligados à área de petróleo que não são objeto de nosso vídeo. A Petrobras é uma empresa de capital aberto, empresa de economia mista e tem suas ações negociadas em bolsa de valor. Então, a Petrobras, na realidade, ela é a maior empresa brasileira, né? Por volume de vendas, segundo revistas especializadas anualmente, já há muito tempo ela é a maior empresa brasileira. Então, a Petrobras ela teve no ano de 2021 as vendas consolidadas, ou seja, as vendas da própria empresa Petrobras, juntamente com as atividades comerciais de outras empresas por ela controladas, né, e também as empresas coligadas que estão compreendidas nas demonstrações consolidadas. Então, notamos vendas de 446,9 bilhões de reais, né? Essas vendas realizadas pela Petrobras em 2021 correspondem a 37% do ativo total médio da empresa. O ativo da Petrobras, portanto, no ano de 2021, em dezembro de 2021, atingiu o montante de 1 trilhão e 250 bilhões de reais. Então, são valores muito significativos, né? Então, o que é o ativo, na realidade, de uma empresa? São os recursos, a estrutura, as condições materiais que a empresa tem para desenvolver suas atividades. Portanto, o ativo da Petrobras compreende desde os seus caixas, suas aplicações financeiras, estoques, valores a receber de clientes, equipamentos, frotas de veículos, plataformas de petróleo, refinarias, ativos intangíveis relativos às suas pesquisas e desenvolvimento de produtos, coisas desse tipo. Então, são as condições necessárias para que a empresa desenvolva as suas atividades.
devemos destacar que, apenas para que a gente possa ter uma ideia da magnitude e da dimensão do tamanho da Petrobras, né? O ativo da Petrobras, ele corresponde, em dezembro de 2021, ele correspondeu a 14% do produto interno bruto do país naquele ano, ou seja, o produto interno do país foi de 8,7 trilhões. São dois conceitos diferentes, mas é apenas para destacar a magnitude e a grandeza da Petrobras dentro da realidade brasileira. O patrimônio líquido da Petrobras, né? O que é o patrimônio líquido de uma empresa? É a parte da empresa que pertence aos seus proprietários, né? São os recursos da empresa, dos donos que estão dentro da empresa para que ela possa desempenhar suas atividades. Então, a quem pertence a Petrobras? Então, a União Federal, né, o governo federal, ele detém 50,3% das ações ordinárias, ou seja, das ações que dá direito a voto. Em relação ao capital total da Petrobras, ou seja, ações ordinárias e ações preferenciais, o governo federal tem 28,7%. Veja que são valores assim bastante relevantes. A Petrobras, em seu site, ela faz uma classificação que me parece bastante ilustrativa, vamos dizer assim, sobre a distribuição do capital dela em 3 grandes blocos, ou seja, o capital total. Então, o grupo de controle tem 36,61%. Quem é esse grupo de controle? É a própria União, de forma direta, e mais outras empresas controladas pela União, como no caso do BNDES, para citar um exemplo. Por outro lado, os investidores brasileiros, eles detêm 18,27% do capital da Petrobras. Ao mesmo tempo, investidores não brasileiros, conforme usando a linguagem da própria Petrobras, eles detêm 45,12% do capital total da empresa. Então, notamos, portanto, a relevância da empresa e os vários tipos de interesses envolvidos em sua composição acionária. O lucro líquido atingido pela Petrobras, né, o lucro líquido consolidado no ano de 2021, atingiu 106,7 bilhões de reais. Esse valor corresponde a 27,6% do patrimônio líquido da empresa, de 387,3 bilhões, patrimônio líquido final. Como medida de avaliação de desempenho, se nós pegarmos o patrimônio líquido médio que a empresa manteve durante o ano 2021 para gerar esse lucro, né, o lucro de 106,7 bilhões, isso vai corresponder a 36,2% do patrimônio líquido médio da empresa. Valor bastante expressivo, valor bastante significativo. Então, temos, portanto, da esquerda para a direita, a primeira imagem mostrando a Petrobras como a maior empresa brasileira, e as outras 3 mostrando vendas, ativo e patrimônio líquido, conceitos e valores já apresentados e comentados. Vamos agora mencionar que estamos comparando a Petrobras com outras empresas, né, outras grandes empresas internacionais. Então, selecionamos, portanto, aqui temos o valor da Petrobras, das suas vendas anuais, a estimativa, a conversão para dólar, 86,6 bilhões de dólares, algo dessa ordem. Em seguida, temos os dados de vendas da BP, a empresa britânica, também uma das grandes empresas do mundo atuantes no segmento de petróleo. Tiveram uma venda no ano de 2021 de 157,7 bilhões. Né? Aliás, eu quero destacar para agradecer à BP pela presteza com que eles responderam algumas perguntas que eu mandei para eles, responderam com muita precisão e com muita rapidez. Meu agradecimento por essa atenção. Em seguida, temos a empresa Total, que é uma empresa
francesa, né, Total Energia, com vendas também durante o ano 2021 de 184,6 bilhões de dólares. Depois vem a Shell, empresa holandesa bastante conhecida no mundo inteiro, com vendas anuais de 261,5 bilhões de dólares. E, por último, temos a Aramco, né, que é a empresa saudita, um faturamento em 2021 de 361,9 bilhões de dólares. Nosso objetivo era, portanto, ter algumas empresas, umas 3 ou 4 empresas, que pudessem comparar a Petrobras. E temos, portanto, essas 4 empresas que têm dimensão de faturamento superior à da Petrobras. Seria possível também incluir neste grupo as chinesas, a Petrochina, a Sinopec, para citar alguns exemplos. Né? Mas eu creio que esse conjunto de 4 empresas já serão suficientes para nos permitir fazer uma análise comparativa da nossa Petrobras. Vamos, então, observar o desempenho financeiro da Petrobras, os dados consolidados, conforme já tivemos a oportunidade de mencionar, durante o ano de 2021, ou seja, vendas e resultados. Então, nesta tabela, temos, portanto, os valores relativos à Petrobras, a receita de vendas de 86,6 bilhões de dólar. Esse valor já foi apresentado no slide anterior. Apenas a última linha, que fala sobre o crescimento nominal das vendas da empresa no último ano, ou seja, em 2021, comparativamente a 2020, ao ano anterior. Então, a Petrobras cresceu em 2021 75,9% no seu faturamento. A britânica, BP, cresceu 48,8%. A francesa, a Total Energia, cresceu 54,2%. A holandesa, Shell, cresceu 44,8%. A saudita cresceu 71,7%. Então, notamos um crescimento fantástico dessas empresas do segmento de petróleo. Fica evidente que a economia desses países em que essas empresas atuam não cresceu nessa dimensão, nem a economia mundial. Portanto, o crescimento não foi de vendas, não decorreu de aumento na quantidade vendida, na mesma proporção, mas sim de aumento de preço. Então, vamos verificar a evolução do preço do barril do petróleo. Aqui notamos que, em janeiro de 2021, o preço do barril era de 53 dólares e 60 centavos, 60 cents. Né? Em dezembro de 2021, já era 72,9 dólares, ou seja, houve um crescimento durante o ano 2021 de 36% no valor do barril do petróleo em dólar. Né? Nos casos dos países em que o dólar valorizou, o crescimento nominal foi maior, portanto. Então, notamos, portanto, reafirmando que o faturamento da Petrobras em 2021, né, está compreendido dentro desse intervalo de janeiro a dezembro de 21, evidentemente. Já em março de 2022, do ano corrente, o preço do barril de petróleo chegou a 112,4 dólares, ou seja, 54% a mais do que em dezembro de 2021. São informações para que a gente possa desenvolver nossa apresentação, trazendo essa percepção de mudança de preço do combustível, da commodity. Então, vamos verificar nesse slide que a margem operacional das empresas, vamos analisar a margem operacional das empresas, começando pela Petrobras, que teve uma margem operacional de 38,1%, ou seja, para cada R$ 100 de venda que a Petrobras realizou, em média
durante o ano, tirando o custo do que ela vendeu e tirando as despesas operacionais de vendas e de administração, por exemplo, sobrou 38,10, uma alta margem operacional, 38,1%. Essa margem na britânica, na BP, foi de apenas 6,7%, na francesa de 12,6%, na holandesa de 7,1% e na saudita de 56%. Né? Por sua vez, o giro do ativo, né, o volume de atividade, a produtividade dos ativos, vamos dizer assim, em termos de resultado e de vendas, notamos que a Petrobras teve um giro de ativo de 0,37, ou seja, para cada 100 que ela manteve em média de ativo durante o ano, no período ela realizou vendas de 37, um desempenho aparentemente baixo. Na britânica, esse desempenho foi de 57, na francesa foi de 66, na holandesa de 67 e na saudita também foi de 67. Vamos visualizar esses dados de forma gráfica para facilitar a nossa compreensão, para nos ajudar na retenção da informação, vamos dizer assim. Então, a Petrobras, portanto, vendas de 37% do ativo, a britânica BP 57%, a Total Energia, a francesa, venda de 66%, a Shell, venda de 67%, a empresa holandesa, e a Aramco, que é a empresa saudita, de 67%. Notamos, portanto, que a Petrobras é quem teve o menor desempenho em volume de vendas comparativamente aos seus ativos totais. Vamos agora observar o retorno sobre o patrimônio líquido médio. Então, retorno sobre o patrimônio líquido médio da empresa. Né? O que é o patrimônio líquido médio? É o patrimônio líquido inicial mais o patrimônio líquido final, menos o lucro do próprio período dividido por 2. Então, retorno sobre o patrimônio líquido médio da Petrobras foi de 36,2%, da britânica de 10,1%, da francesa 16%, da holandesa 3,2% e da saudita 41,9%. Então, a Petrobras teve o segundo melhor retorno, ou seja, ficando atrás apenas da saudita, que foi 41,9%, enquanto a Petrobras foi 36,2%. Vamos mostrar esses três indicadores de forma conjunta nesse diagrama de barras. Né? Então, a Petrobras, nós temos aí nesse retângulo de borda vermelha, as três barras, né? A barra azul do lado esquerdo, mostrando a margem operacional, a barra central, que é a barra marrom, mostrando o giro do ativo, e a barra verde do lado direito, mostrando o retorno sobre o patrimônio líquido médio. Então, a Petrobras teve, portanto, uma das maiores margens operacional, teve o giro do ativo o menor de todas as empresas e o lucro um dos melhores, ficando atrás apenas da Saudita. Veremos em seguida a BP, que trabalhou com margem bem mais baixa. Então, a barra marrom, o giro do ativo, mostrou uma eficiência muito maior na utilização de sua capacidade instalada, dos recursos aplicados na empresa para gerar produção e venda. E o lucro líquido, ou seja, o retorno sobre o patrimônio líquido médio, foi inferior ao da Petrobras em termos relativos, em termos percentuais. A Total Energia tem um comportamento relativamente parecido com o da BP, ou seja, teve uma margem um pouquinho melhor, teve um giro bastante significativo, né? E teve um lucro líquido, retorno sobre patrimônio líquido, também melhor do que o da BP, porém inferior ao da Petrobras. A Shell, empresa holandesa bastante conhecida, conforme já mencionamos, ela teve o giro do ativo na área marrom também bastante significativo, né? Conforme já explicamos.
a margem foi baixa e o retorno sobre patrimônio líquido médio foi razoável, né? Acima de 10%, conforme já explicamos. Em seguida, a Saudita, né, que teve uma alta margem operacional, um giro elevado e, consequentemente, o retorno sobre patrimônio líquido também foi bastante significativo. Cabe sempre destacar que o retorno sobre patrimônio líquido ele recebe forte influência de 3 fatores. 2 deles estão mencionados aqui, que é a margem com que a empresa trabalha, a margem operacional. O segundo fator é o giro do ativo, né, a produtividade dos ativos, né, e o terceiro fator não está expresso aqui, mas ele não interferiu negativamente, dado a pujança, especialmente das margens e do giro dessas empresas. O terceiro fator é a estrutura de capital, voltaremos a comentar ela um pouco mais adiante, a comentar sobre ela um pouco mais adiante. Então, vamos falar agora da estrutura e do endividamento, ou seja, o ativo e a estrutura de passivos e de patrimônio líquido deste conjunto de empresas que estamos analisando a Petrobras e comparando com essas empresas atuantes no segmento petróleo. Então, o ativo da Petrobras, conforme já apresentamos nos slides anteriores, totalizou 1.248 bilhões. Esse ativo foi utilizado para gerar vendas de 446,9 bilhões de reais. Portanto, as vendas equivalendo a 37% dos ativos. Esses ativos, portanto, de 1.248 bilhões, estão sendo financiados com recursos de 3 categorias, segundo uma classificação que adotamos aqui. Patrimônio líquido, que são os recursos próprios, recursos mantidos pelos acionistas dentro da empresa. Então, o patrimônio líquido correspondeu em dezembro de 2021, a 387,3 bilhões, ou seja, 31% do valor dos ativos. Em seguida, temos as dívidas financeiras, DF, que é esse retângulo vermelho, que totalizaram, em dezembro de 2021, 600,6 bilhões de reais, correspondendo a 48,1%. Então, chama a atenção, destaque-se que a quantidade de dinheiro dos bancos que está dentro da Petrobras, ou seja, empréstimo, financiamento e incluindo arrendamento mercantil, é maior do que o próprio patrimônio, o próprio recurso do sócio. Então, essas dívidas financeiras, 48,1%, o recurso do sócio, capital próprio, 31%. Outros tipos de dívida, fornecedores, impostos a pagar, dividendos a pagar, coisa desse tipo, totalizam 20,9%. Então, vamos evoluir com essa análise. A Petrobras, né, já comentamos no slide anterior, agora vamos verificar demais empresas para termos uma ideia comparativa, evidentemente, em relação à Petrobras. Então, a BP, notamos que o patrimônio líquido dela é de 31,5%, né? Pouca coisa mais do que a representada atividade da Petrobras, do patrimônio líquido da Petrobras em relação ao ativo da Petrobras, da própria Petrobras. As despesas financeiras, as dívidas financeiras, 24,3%. A Total Energia, empresa francesa, né, notamos que o patrimônio líquido já cresceu um pouco mais, 39,2%, e as dívidas financeiras, 22,1%. Então, o patrimônio está crescendo e a dívida financeira está reduzindo, mostrando uma menor dependência de dívidas de recursos provenientes de banco e a maior parcela de financiamento com capital próprio. A Shell tem um capital próprio, um patrimônio líquido da ordem de 43,4% e as dívidas financeiras apenas de 22%. A Aramco, 59,2% de
patrimônio líquido, de capital próprio, enquanto que a dívida financeira foi da ordem de 23,6% apenas. Então, a Petrobras mostra o maior índice de endividamento financeiro, né, e a menor capitalização entre as 5 empresas que estão sendo comparadas. Isso não quer dizer que a situação da empresa esteja sob ameaça neste momento e vamos evoluir na análise para continuar compreendendo o seu desempenho e a sua estrutura. Então, vamos inicialmente destacar que a Petrobras, como uma grande empresa nacional, ela envolve interesses diversos, né? Os chamados stakeholders, ou segmentos que têm interesse, de certa forma, no desempenho da própria Petrobras. Então, as partes interessadas, nós temos, em primeiro lugar, o próprio governo, né, os governos, o governo federal, que, em termos de arrecadação de impostos, em termos de nível geral de preço da economia, então ele tem interesse na Petrobras, no preço dos produtos e dos combustíveis, principalmente. Tem o próprio governo como acionista controlador, com poder para nomear dirigentes, né? Isso tem sido exercido nos últimos meses. 2 presidentes da Petrobras foram trocados, né? Temos os acionistas não controladores, né? Que, apesar deles não serem controladores, eles têm um papel relevante, né? Nós vimos nos slides iniciais que os investidores brasileiros não controladores detêm 18,27%, ou seja, 18,27% do capital da Petrobras. Investidores não brasileiros detêm 45,12%. Isso aí já foi apresentado nos slides anteriores. Na classe política, tem interesse na Petrobras, que vão desde a possibilidade de nomeação de pessoas de sua confiança para cargos nos postos da Petrobras e até mesmo o desenvolvimento de atividades da Petrobras em seus respectivos estados, gerando emprego e desenvolvimento, por exemplo. Né? Os empregados têm os seus interesses, esses, e, finalmente, não sei se finalmente, não pela ordem de importância, a própria população que paga caro o preço do combustível, né? Para sua própria locomoção, para seu trabalho, os caminhoneiros, né? Enfim, o preço do petróleo afeta a vida de muitas pessoas, né? Em termos ainda de partes interessadas, nós estamos mostrando aqui um resumo da demonstração do valor adicionado pela empresa. O que é o valor adicionado? É a riqueza gerada pela Petrobras, o que ela acrescentou de riqueza durante o ano 2021. 403,1 bilhões de reais, né? A distribuição desses valores para segmentos, a parte de pessoal, incluindo folha de pagamento, encargos sociais, etc., absorveu 32,1 bilhões de reais. Segundo a própria Petrobras, a parte de tributos destinado ao governo nas diferentes esferas, ou seja, federal, estadual e municipal, absorveu, né, 186,8 bilhões. Instituições financeiras, a remuneração de empréstimo, coisa desse tipo, absorveram 77 bilhões. E os acionistas, sobrou para os acionistas, portanto, 107,3 bilhões de reais. A soma dos valores distribuídos, 403,1 bilhão de reais, é igual ao valor adicionado líquido, evidentemente.
Então, isso aí nos dá uma ideia de como foi distribuída a riqueza gerada pela Petrobras em 2021 entre esses 4 grupos principais. Em termos de desempenho operacional, de fluxo de caixa, a Petrobras, em suas operações, no consolidado, gerou caixa da ordem de 123,9 bilhões de reais. A parte de investimentos absorveu 62,6 bilhões, melhor dizendo, né? Investimentos quer dizer aplicação em ativos, a variação dos ativos de caráter permanente, né? Absorveu um adicional de 62,6 bilhões. A parte de financiamentos, 63,6 bilhões. Isso aí é liquidação de dívida que a Petrobras vem atuando e com metas de redução de endividamento, dado aos problemas que ela enfrentou, que foram objeto da investigação durante a fase da chamada Lava Jato. E a variação do caixa e a equivalência de caixa é de 2,3 bilhões, que corresponde à soma dos 3 itens anteriores, né? Vamos ainda observar a parte de distribuição de dividendos. Distribuição de dividendos aqui da empresa controladora, efetivamente. O lucro líquido da controladora foi de 107,6 bilhões, né? Então, isso mostra que, dentro dessa realidade, a demonstração das mutações do patrimônio líquido da empresa controladora em 2021 mostrou que dividendos representou 70,5 bilhões, consumiu, né? Dividendos declarados e aprovados para serem distribuídos aos acionistas. Já em fevereiro de 2022, a empresa está propôs algo da ordem de 37,3 bilhões. Então, a empresa vem com uma política aparentemente bastante generosa na distribuição de dividendos aos seus acionistas. Então, a Petrobras, portanto, ela é uma empresa que tem muita relevância na vida de nós brasileiros, né? Então, vamos refletir sobre alguns itens. Quanto você gasta para encher o tanque de combustível do seu carro, né? O litro de gasolina entre próximo de R$ 7 reais, pouquinha coisa mais, pouquinha coisa menos. O litro do álcool próximo aí da ordem de R$ 5 reais, pouca coisa mais, pouca coisa menos, né? Não é uniforme o preço do combustível, ele varia de um posto para outro e varia principalmente entre as diversas regiões do país, né? Temos também qual o seu gasto mensal com transporte, né? Então, o gasto mensal com transporte ele é um item relevante. Para se ter uma ideia, o item transportes tem um peso de 20,6% na construção do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Então, é bastante relevante. Claro que vai depender de cada pessoa, como ela se locomove, que meio de transporte utiliza, coisa desse tipo, né? Um terceiro item aqui bastante interessante e bastante complexo para refletirmos, né? É de que o preço da gasolina brasileira está seguindo a cotação internacional do petróleo, né? Então, o que é que você acha disso? Em termos de economia, nós sabemos que a lógica financeira e a própria racionalidade humana nos leva a raciocinar da seguinte forma: se você é um brasileiro, produz um determinado produto, você pode vender esse produto para o exterior a 100, você não vai vender ele por 70 no mercado interno brasileiro. Ao mesmo tempo, se você
é um comprador, né, e vai comprar um produto e tem que decidir entre um produto brasileiro e um produto estrangeiro de igual qualidade, se o produto estrangeiro custar 60 e o produto brasileiro custa 90, você vai optar pelo produto estrangeiro. Então, isso é uma característica da globalização da economia. Então, o preço do petróleo faz sentido a gasolina ser reajustada em função da variação do preço internacional do petróleo? A Petrobras segue essa política. Algumas pessoas concordam e outras questionam. Outras pessoas entendem que a gasolina deveria ser reajustada pela Petrobras a partir da variação do preço dos diversos insumos, dos diversos componentes de custo, e não a partir do preço específico da variação do petróleo. A prova disso é que essa regra está levando a Petrobras a obter alto ganho, a contribuir com a elevação da inflação e deixar a população pagando um preço alto por essa paridade. Fica aí, evidentemente, um ponto para reflexão. As empresas brasileiras, outras empresas, as empresas médias, por exemplo, estão comemorando, as empresas de petróleo, o barril acima de $100 está gerando excelentes resultados para elas. Então, existe esse conflito de interesse, né? Enquanto as empresas atuantes no segmento defendem essa prática de paridade do preço da gasolina com o preço do petróleo internacional, as autoridades brasileiras nem sempre aceitam isso como sendo algo justo, vamos dizer assim. Um quarto item que a gente pode colocar: você compraria ações da Petrobras? Eu acho que essa questão de comprar ações, eu não vou recomendar que compre nem que não compre. A Petrobras, as ações, por exemplo, elas devem seguir, né, uma política de preço, né, deve exigir que você acompanhe o que está acontecendo no mercado, que você saiba qual é a expectativa de valoração dessas ações em função das condições macroeconômicas e da performance da empresa de uma forma geral. Então, você que é acionista, que investe em ações, vamos dizer assim, deve fazer sua própria avaliação ou então deve buscar a consultoria, apoio de especialistas, né? Uma questão que sempre se coloca: nós brasileiros, estamos pagando pelos desfalques na Petrobras. A Petrobras, durante as práticas, né, de corrupção, de uma série de irregularidades cometidas por políticos, né, incluindo parceria com funcionários e coisas desse tipo, ela foi levada a um alto endividamento, né, e atualmente ela está trabalhando, vendendo combustível caro, sendo capaz de reduzir o endividamento e de distribuir dividendos também. Então, é uma questão aí para avaliação, para você refletir e conversar sobre os seus amigos. Eu convido, inclusive, você a deixar em nosso canal a sua opinião sobre esses pontos, né? O Brasil deveria privatizar a Petrobras? É outro assunto que tem estado em pauta recentemente, tem se falado muito disso. Então, simplesmente privatizar a Petrobras e transferir um quase monopólio na mão do governo para a iniciativa privada pode não resolver necessariamente a condição, mas algum formato nesse processo de privatização para assegurar a realização de políticas públicas e a manutenção do interesse brasileiro. Eu acho que vale a pena se pensar, se discutir e refletir sobre o assunto.
Este vídeo comentou o resultado da Petrobras em 2021, sua relevância na vida dos brasileiros, né? Se você gostou, dê o seu like, deixe os seus comentários. Convido, reforço o convite para você deixar os seus comentários em nosso canal. Se você quiser aprofundar a parte de análise financeira, nós sempre recomendamos este livro, Análise Financeira das Empresas. Temos também em nosso canal uma série de 3 vídeos que trata da lógica financeira das empresas e dos fatores determinantes do lucro. Nós estamos mostrando aí nessa foto o primeiro vídeo. Temos mais 2 nessa sequência que, para quem tiver interesse, investe algum tempo relativamente curto e aprimora as suas técnicas de análise financeira. Convido você, reafirmo, a continuar conosco, acompanhar nossos temas de crédito, finanças e controladoria. Desejo que essas informações sejam úteis para a sua vida profissional e pessoal e nos encontraremos em breve em outras apresentações de nosso canal de crédito, finanças e controladoria. Receba meu abraço.